hoje nós vamos conversar sobre a visita, quando levar sua filha ao ginecologista. Esse é o tema de hoje, é um tema que nós vamos ter o prazer e eu a honra, né, de conversar com a minha filha, Paula Vilela Guerpelli, que é ginecologista, e ela vai estar aqui disponível para a gente daqui a pouco, para a gente conversar sobre esse tema, que é um tema tão interessante e tão importante, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Lena Vilela, eu sou educadora em sexualidade e tenho os meus canais onde eu ensino as mães a conversarem sobre sexualidade com seus filhos. Então, nessas minhas redes sociais, não é? Todos os dias eu trago para vocês, então, vídeos, né? Vídeos mais curtos, vídeos mais compridos, lives, aulas, e aí, através disso, e também, não é, o meu método Papo Firme. Aqui o Tiago está colocando que a Samira, ela perguntou, Lena, qual a especialidade do médico ginecologista para os meninos? Bom, Samira, não existe um médico ginecologista, né, para os meninos. O equivalente, né, ao ginecologista seria o urologista. Mas o urologista, na verdade, ele não é um médico só para os meninos. Ele é um médico, ele é um urologista, né? Então, ele é um médico que ele tanto atende a questões urológicas, né, de bexiga, de uretra, né, de toda essa área aí da questão uretral, tanto nos homens quanto nas mulheres. Mas, na falta de um médico específico para os homens, acaba sendo o urologista o médico a se levar os meninos. Mas existe uma outra especialidade. Existe uma especialidade chamada de ebiatra. Esse ebiatra é um médico de adolescentes. É um médico que atende tanto meninos quanto meninas, ou seja, a mãe e o pai podem escolher se eles querem levar o seu filho numa ginecologista. A ginecologista não é exatamente, você até vai encontrar ginecologistas que elas acabam se dedicando a adolescentes, né, que se tornam, então, ginecologistas ebiatras, né, mas não necessariamente a ginecologista atende só adolescente. Então, existe um tipo de médico, que é esse ebiatra, que ele atende tanto o garoto quanto a garota no seu desenvolvimento nesse período da adolescência. Então, esse é um médico que é uma outra alternativa que a gente pode levar os nossos meninos, tá? Então, vamos lá, vamos conversando enquanto a gente aguarda a Paula chegar. Ela está um pouquinho atrasada, porque ela saiu agora do consultório, vem voando para a casa dela para poder chegar para a nossa live. Então, enquanto a Paula não chega, né, então eu gostaria de ir conversar um pouquinho com vocês. Por que fazer essa live? Por que trazer uma ginecologista para a gente conversar sobre sexualidade, para a gente conversar aqui, né, nessas lives de aquecimento sobre uma conversa, né, sobre sexualidade? Então, na semana passada, a gente conversou muito sobre a chegada da menstruação. Na segunda-feira, que foi a minha primeira live dessa semana de lives de aquecimento, a gente conversou sobre o que a gente precisa conversar com a nossa filha sobre sexualidade. Olha, a Paula chegou, já vi que ela entrou aí. Sobre sexualidade. E uma outra coisa, e uma das coisas que a gente falou sobre o que conversar com as nossas filhas quando elas menstruam, foi exatamente a gente conversar sobre... olha aí, Paulinha está conseguindo entrar. Oi, Paula. Ai, que bom, minha filha, que deu certo, né? Ela veio voando, né? Sim, mas por um bom motivo. Bom, gente, essa é a Paula, a doutora Paula Vilela Guerpelli, como eu disse para vocês. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito amor, muita paixão, porque é minha filha, eu tenho a maior honra de tê-la aqui comigo. Uma pessoa que eu admiro muito e estou muito feliz de ter você hoje aqui comigo, Paulinha, para a gente conversar sobre Paula, sobre essa... Ah, mãe, pode chamar de Paulinha que eu vou te chamar de mãe.
Que bom, que bom. Que bom que as pessoas estão entrando aí, ó. Eu estava dizendo aqui que por que trazer uma ginecologista para conversar hoje aqui nessa minha semana de lives de aquecimento. E como eu estava dizendo para as pessoas, né? A semana passada a gente conversou exatamente sobre o que conversar com a menina que está entrando na puberdade, que está entrando na adolescência. E uma das questões que a gente precisava conversar com ela e de agir com ela é exatamente a ida da garota ao ginecologista. Daí por que eu trouxe você hoje aqui para conversar com as mães sobre quando levar sua filha ao ginecologista. Mas antes de passar a palavra, eu quero dizer para vocês que a Paula não é só minha filha. A Paula é formada, né, pela USP em medicina, fez a especialização dela e residência lá na USP. Ela trabalhou durante, eu não sei exatamente quantos anos, mas daqui a pouco ela pode contar isso para vocês, né? Ela trabalhou em São Paulo, na clínica Célula Mater, durante algum tempo. E hoje ela está aqui em Maceió, junto comigo, né? Morando aqui em Maceió. E aqui em Maceió ela está no Hospital da Mulher, ela está no hospital, na Maternidade de Santo Antônio, e ela está também no projeto, que é um projeto chamado CREM, onde ela atende um pessoal de um bairro bastante carente aqui de Maceió, e também no seu consultório particular, né? Então, Paulinha, se quiser complementar mais alguma coisa aí a respeito, Paula, da sua da sua formação, eu acho que fique à vontade. Minha formação cada vez mais é voltada para a parte da ginecologia, né? Então, obstetrícia é uma coisa que eu tenho feito cada vez menos e eu gosto muito da parte da ginecologia porque a gente pode se tornar médica como um todo da mulher. Então, desde o começo da adolescência, né, que é quando normalmente tem a primeira menstruação ou a primeira relação sexual, que costumam ser as queixas mais frequentes da primeira consulta ao ginecologista, durante a gestação, né, o obstetra acaba cuidando, e durante toda a vida da mulher. E eu acredito que um bom ginecologista é aquele médico que consegue entender a mulher como um todo. E não olhar para ela e ver uma vagina, um útero e uma mama, né? Um par de mamas. Porque quando a gente subdivide o ser humano em hiperespecialidades, a gente para de entender a pessoa como um todo e a gente acaba se distanciando do paciente. Porque, na verdade, o corpo humano é uma relação entre todos os sistemas. Então, para que a gente consiga ter um olhar amplo sobre o paciente, é importante que a gente seja uma médica geral. Então, na minha formação, além de eu ser ginecologista e obstetra, né, eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa. Então, depois que eu me formei como ginecologista e obstetra, eu acompanhei não só meus chefes maravilhosos, que são lá da Célula Mater, como também outros amigos dos meus pais, que são de outras especialidades. Então, cirurgião plástico, endocrinologista, cardiologista, todas essas especialidades. Eu tenho especialização em medicina esportiva, porque a parte de atividade esportiva e esporte, para mim, na minha vida, tanto pessoal como profissional, é uma das coisas que mais nos leva à proximidade da nossa saúde, tanto física quanto emocional, né? O esporte entra na nossa prática de treinamento, inteligência emocional. Além disso, eu também tenho especialização em nutrologia, porque a gente é o que a gente come. Então, faz parte aí da minha nutricionista aprender sobre alimentação. Na pandemia, eu virei médica intensivista, eu trabalhei na UTI, na linha de frente, porque para entender o Covid, eu entendi que a gente precisava saber o que estava acontecendo e foi necessário, né, um apoio aí médico para a gente conseguir dar conta de todos os pacientes acometidos nessa pandemia no Covid. Então, foi quando eu acabei tendo uma especialização em medicina intensiva e UTI. Sou ultrassonografista também, porque o ultrassom hoje em dia na vida como médico, a gente enxerga o paciente por dentro. Então, faz parte da minha consulta em todos os lugares que eu trabalho, fazer ultrassom nas pacientes durante a consulta. E graças a essa experiência de intensivista, eu não só faço ultrassom ginecológico e obstétrico, como também faço ultrassom de abdômen, ecocardiograma, ultrassom de pulmão e assim vai.
Então eu tenho aí uma formação meio ampla. É uma formação bem generalista e, ao mesmo tempo, né, é, especial na sua formação, né, como ginecologista, que é a sua principal atividade, né? Eu achei bem interessante, né, do que você colocou, Paula, porque quando você colocou assim, que a ginecologista, os principais motivos que levam a garota ao ginecologista é a primeira menstruação e a primeira relação sexual. E muitas vezes eu ouço dos adolescentes que eles têm medo de pedir à sua mãe para lhe levar no ginecologista porque tem receio que a mãe pense que elas tiveram a sua primeira relação sexual ou que não acolha isso, ou que descubra, inclusive, né, que ela teve a sua primeira relação sexual. E eu acho que isso acaba criando, né, um mito para as mães de que a menina só precisa ir ao ginecologista quando ela teve a sua primeira relação sexual. Qual que é, na sua experiência, qual que é a sua opinião nesse sentido? Quando uma mãe deve levar a sua filha ao ginecologista? Eu acredito que a partir da primeira queixa que essa menina tenha com seu próprio corpo e que essa mãe não se sinta apta a responder, né? Então, nós mulheres, diferente do homem, a gente tem dois momentos muito abruptos de mudança hormonal. O primeiro é quando começam as menstruações e o segundo é quando, na verdade, três, né? O segundo é quando a gente engravida e o terceiro é quando a gente entra na menopausa. Quando começam as menstruações, na verdade, até um tempo antes de começar as menstruações, quando começam a aparecer os primeiros pelos, o crescimento das mamas, com isso, outras coisas também podem acontecer no corpo dessa menina. Por exemplo, o aparecimento de alguns corrimentos, alguns incômodos vaginais, dores na mama, algumas cólicas até antes de vir a primeira menstruação. E isso pode levar algumas dúvidas na menina que tem que ser vistas, com certeza, por um especialista, porque é o que eu estava falando, o corpo ele não é subdividido. Todas as partes do nosso corpo estão relacionadas com o resto. E principalmente mulheres que têm muitos desconfortos ligados à menstruação, às mamas, aos corrimentos, provavelmente esses desconfortos estão ligados a outros anos de vida que não estão sendo saudáveis para ela. Então, por um lado, é desconfortável ser mulher, porque a gente tem menstruação, tem cólica, tem ovulação, tem todas essas variações hormonais, mas por outro, toda vez que a gente tem alguma intensificação de desconforto, isso pode ser uma pista de que tem alguma coisa de errado acontecendo no nosso corpo. E quanto antes a gente perceber, mais fácil é a gente dar uma orientação adequada e melhor é a chance dessa mulher ter tempo para digerir, né, tudo que a gente precisa fazer para ser saudável e conseguir nessa busca de um corpo saudável. Para conseguir ter uma vida com qualidade de vida, que é uma das coisas mais importantes que a gente atinge, né, na nossa plena saúde. E para entender como o corpo funciona, para que ela possa intervir logo que ela comece a ter algum desconforto. Toda cólica, ou toda dor na mama, ou todo corrimento de repetição, quanto mais tempo ele fica nessa mulher, mais difícil é da gente combater depois. Então, quanto antes essa menina entender as alterações que acontecem no corpo dela, melhor e maior a chance dela conseguir não ter uma piora desse desconforto que vá ter uma piora na qualidade de vida dela. E na puberdade, ou seja, na entrada da puberdade, né, existe alguma situação mais específica que você identifica que aconteça para alertar aqui as mães, para elas ficarem de olho? Cólica, para mim, é mais importante. Né? E hoje em dia é cada vez mais frequente que as mulheres tenham cólica nas menstruações porque a alimentação está sendo errada muito frequentemente nessas meninas. Então, por que você diz isso? Porque as pessoas costumam achar, né, que cólica é uma coisa que faz parte da menstruação.
Que elas não têm que ficar preocupadas. Faz uma bolsa de água quente, vai fazer exercício, vai fazer, como é que diz? Deita para descansar um pouco, que a cólica passa. E que tem que aguentar, que é coisa de mulher. Não é? Por que você acha que não, que, sabe, que cólica é um sinal que a gente tem que estar ligada, que tem que estar, sabe, esperta. Uma coisa muito importante, que a gente tem que aguentar porque é coisa de mulher. Quantas vezes a gente não escuta isso? E quanto mais a gente acredita nisso, a gente se distancia da nossa saúde, tanto física quanto emocional. Não existe nenhum desconforto. Óbvio, um pouco de cólica pode ser natural do ciclo. Agora, cólicas que te impeçam de fazer as atividades diárias, então, olha, eu estava com tanta cólica que não consegui estudar, não consegui ir na aula de educação física, não consegui sair com meus amigos, só consegui ficar em casa deitada sem fazer nada. Isso não é normal. Isso precisa ser visto e ser tratado. O nosso útero está dentro da nossa barriga. Encostado no útero está a bexiga, está o intestino, e chega nele todos os nervos para levar, né, a inervação, que é responsável por avisar se tem algum problema, para o cérebro, para ele saber. E dor é sinal de alarme. Toda vez que a gente tem uma dor, é porque tem alguma coisa no nosso corpo que está sendo machucado. Por que a gente sente cólica? Porque quando a gente menstrua, o útero contrai, e essa contração do útero é como se ele fosse fechar o vaso sanguíneo que está sangrando para diminuir o sangramento da menstruação. Então, a causa mais frequente da cólica é a cólica menstrual. Isso pode dar um pouco de dor, porque quando fecha o vaso sanguíneo, imagina que é como se você pisasse numa mangueira, para de passar o sangue por lá. Então, uma diminuição do fluxo de sangue leva a uma coisa que a gente fala que é isquemia, diminuição de oxigênio no tecido. E toda vez que tem isquemia, a gente tem um sinal de dor, porque irrita o nervo por conta dessa isquemia. Se sente muita dor, é porque está tendo um descontrole ou da quantidade de contração ou da quantidade da informação que esse nervo está levando para o cérebro, porque ele está sendo contaminado por outras inflamações lá perto do útero. Então, a inflamação mais comum que existe é uma inflamação do intestino. O intestino, ele é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo. O nosso intestino ocupa toda a barriga, tá? E quando a gente come comida que não é boa para o intestino, esse intestino, ele inflama, ele fica como se fosse em carne viva. Então, imagina que quando a gente leva uma queda e rala o braço, esse braço fica inflamado. Se você encosta naquela ferida, já dói. Coisas que se não tivesse ferido, não ia doer. O intestino, quando ele está inflamado, quando a gente tem uma alimentação inadequada, é a mesma coisa, ele está em carne viva e qualquer coisa que encosta nele dói. Então, se você tem o intestino inflamado e junto com ele você tem a contração da menstruação, ao invés de ser aquela dorzinha que normalmente você nem ia sentir, você sente uma cólica que não consegue nem sair da cama. Existe uma associação muito grande. Inclusive tem mulheres que chegam a desmaiar, que chegam a ter, fica mesmo, né, de cama. Né? Não, com certeza, não consegue trabalhar, não consegue estudar, tem um impacto muito grande na qualidade de vida. E hoje você vê que a alimentação das crianças é muito pior do que era, por exemplo, há 30 anos atrás. As crianças hoje comem muito mais produto industrializado. Então você vê criança até de 1 ano de idade comendo biscoito, bolacha maisena, bolacha de água e sal, bolo todos os dias, suco de caixinha, danoninho, todinho, todas essas comidas que saem do pacote e vai para a boca. Uhum. Ali, se você for ver os ingredientes, a maioria das coisas é coisa que você não conhece, é conservante, é neutralizante, aromatizante, um monte de química que está nesses alimentos. E comida de verdade elas não comem porque já está entupida de bolacha. Então, como a alimentação está muito mais pobre e mais artificial, você tem intestino que está inflamado desde cedo. E quando essa menina entra na puberdade, ela já começa a ter muito mais cólica. Existe uma associação direta de mulheres com endometriose, miomas e doenças ginecológicas com diabetes, síndrome do intestino irritável e fibromialgia. E tudo isso começa por conta de inflamação do intestino da alimentação. Então, o que acontece? Normalmente a menina entra na puberdade, está naquele desenvolvimento que está crescendo e pode comer um monte de porcaria e não fica gorda.
Ela não ficando gorda, ela acha que ela pode enfiar o pé na jaca, tomar refrigerante, comer bolacha, biscoito, todas essas coisas, e que não vai fazer problema para ela. Só que isso já está inflamando o intestino dela, e quando ela chega na fase da menstruação, ela tem muito mais cólica. Se essa menina começar a comer direito, o que é comer direito? Comer comida que existe na natureza de verdade. Comida que eu falo para minhas pacientes, que é comida da roça, aquela coisa que nossa avó comia antigamente. Comida feita em casa. Preparada, feita com tempero natural, não aqueles pozinhos químicos, de manhã, de tarde, de noite. Se ela faz isso, já melhora muito a inflamação do intestino, ela já vai sentir muito menos cólica. Além disso, criança, aliás, qualquer ser humano tem que se mexer, tem que fazer exercício físico. Se ela sai da casa para a escola, da escola para casa, ela fica parada, enferruja. E quando vai se mexer, aquela junta que está endurecida por conta da falta de exercício, ela vai inflamar. A pelve é a mesma coisa. Aqui na região da barriga é uma articulação. E que se você não faz exercício, quando tem qualquer coisinha que irrita, está inflamado lá. Isso vai piorar a cólica. Então, falta de atividade física também vai piorar a cólica. Outra coisa que piora a cólica, cabeça. Se é uma menina que, ok, ela come direito, faz exercício, mas é extremamente ansiosa, ela, quando receber o sinal de dor no cérebro, ela vai amplificar esse sinal de dor. E aí ela vai sentir muito mais da cólica. Então, os 3 pilares de cólica é alimentação natural, saudável, comida que exista na natureza, fazer atividade física com frequência e ter uma mente saudável, sempre estar refletindo sobre a vida, pensando em como melhorar, em como vencer os obstáculos que essa vida vai trazer para a menina. E uma das coisas, né, que eu percebo também nessa circunstância é que esse momento da chegada da puberdade é um momento que traz bastante ansiedade para as meninas, porque são muitas alterações que estão ali acontecendo com o corpo dela, são novas sensações que ela está sentindo, são muitos acontecimentos, né? E acontecimentos que é tudo, sabe, é tudo novidade, que ela não sabe ainda como lidar com aquilo. E eu vejo, muitas vezes, a gente até, sabe, simplificar esse momento, achando que esse não é um momento que, sabe, que traz tanta aflição. E nessa aflição da garota, e muitas vezes, quando ela não tem com quem conversar, com quem tirar suas dúvidas, né, se ela não tem essa tranquilidade de pedir à sua mãe para lhe levar a um ginecologista, para saber se aquilo que está acontecendo com ela, se aquelas mudanças que estão ocorrendo, se está tudo dentro, sabe, caminhando dentro da normalidade, não é? Se ela não está com nenhum problema, eu vejo que isso gera ainda mais ansiedade, deixa essa menina mais insegura, deixa essa menina, isso mexe, né? Ou seja, ela acaba se utilizando de uma alimentação, como você colocou, que não é uma alimentação saudável. Tudo isso vai também diretamente para a autoestima dessa garota que está entrando aí na puberdade. Por exemplo, eu lembro que eu, até os meus 10 anos de idade, antes de eu menstruar, eu era magérrima, né? Ou seja, comia que nem uma louca, né? Me chamavam de 7 mesas, que eu ia na casa de todos os tios, né? Aqui no Cumbe, no sítio que a gente tem, e eu não engordava. E quando chegou a menstruação, aos 11 anos, eu engordei, e isso mexeu demais com a minha autoestima. E como comigo, eu sei que tem ainda muitas garotas que não entendem o que está acontecendo e o porquê dessa mudança, né? E daí, quando a gente tem com quem conversar, não é por isso que eu estou fazendo essas lives de aquecimento, né? Porque tem o meu evento a semana que vem, que é exatamente para que as mães possam aprender a conversar e ter tranquilidade para trazer esses assuntos com as suas filhas. Aliás, quem ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve aí, tá aí no meu link, na minha bio aí do Instagram. É só você clicar que você se inscreve no meu evento, a Semana Sexualidade se aprende em casa. E é exatamente para a gente conversar. O que impede nessa conversa? Você percebe, não é, que as garotas que são mais informadas, que elas têm com quem conversar, existe alguma diferença, né, na forma como ela lida com esse seu corpo, com essa sua alimentação, com essas suas transformações? Como é que você percebe essa situação? Com certeza. Na verdade, assim, o que está na nossa cabeça ninguém rouba.
né? Tudo que a gente tem na nossa vida as pessoas podem levar embora, mas aqui o que a gente tem, isso fica pra gente pelo resto da vida. Quando a gente sabe como o nosso corpo e a nossa mente funcionam, a gente começa a ter escolha na vida, né? Não, eu não digo que não é porque a pessoa sabe das coisas que ela vai fazer tudo certo. Isso não acontece. Mas, uma vez que você sabe das coisas e você pode escolher, e você sabe em qual caminho cada uma dessas escolhas vai levar, a escolha vai ser muito mais consciente. Como você falou, a puberdade é um turbilhão de emoção, porque os hormônios, eles explodem. E no que os hormônios explodem, a gente aflora muitos instintos animais que são reprimidos na nossa sociedade machista, principalmente com a mulher. Então, como eles são reprimidos, a maior tendência que a gente tem, inclusive até de alguns profissionais, não só dos pais, é abafar o caso, né? É anular, é fingir que nada está acontecendo. E isso faz a menina ficar doida, porque ela está sentindo tudo aquilo. Ela precisa, no mínimo, conversar e entender. E se ela não tem uma pessoa que sabe lidar com esse tipo de assunto, ela vai fazer o que o instinto dela vai guiar e o que a sociedade vai forçá-la a fazer. Então, eu gosto sempre de falar que, assim, a gente vive numa sociedade machista. E se as mulheres obedecerem às regras da sociedade, elas não vão atingir a sua felicidade, elas vão atingir a felicidade do marido. Hoje, graças a Deus, acontecendo uma mudança, mas a gente ainda está numa transição. Então, para que a gente consiga se encontrar na sociedade, muitas vezes a gente tem que ir contra a maré. E para a gente conseguir tomar boas escolhas, é importante a gente se conhecer e saber o que está acontecendo. Então, uma das coisas que acontece é que aflora a sexualidade. A menina antes tinha nojo dos menininhos e, de repente, ela começa a se interessar pelos menininhos. E aí, como que ela vai lidar com isso? O interesse torna ela uma vagabunda, uma prostituta? Não, isso daí é natural. Então, ela tem que entender qual que é a forma que ela vai lidar com esses novos sentimentos. E se ela tem uma pessoa de confiança que ela possa conversar sobre isso, talvez ela até experimente menos do que mais, que vai contra o que as pessoas acham, né? Ah, se eu falar com minha filha sobre sexualidade, eu vou liberar ela para isso. Pelo contrário, muitas vezes, se a gente conseguir colocar para fora e ser compreendida, a gente quebra a cara menos vezes. Sem porque dúvida. a gente também aprende com os erros dos outros. Se a gente tem um profissional que a gente consegue conversar e entender todo esse turbilhão que está acontecendo dentro da gente, a gente consegue entender melhor essas coisas. Sim, sem Até o dúvida. funcionamento do nosso... Eu lembro muito que assim que eu comecei a atender no consultório, eu estava junto com minha chefe queridíssima, Lucila Evangelista, né? E um dia ela estava atendendo uma paciente dela que tinha, acho que 65 anos. E ela chegou para Lucila e falou: Lucila, eu me divorciei, casei virgem, né? E aí eu me divorciei do meu marido, tô começando a namorar agora. E pela primeira vez na vida eu tive um orgasmo. Lucila, que coisa maluca é essa? Como que eu passei a minha vida inteira sem viver isso? Não acredito! E aí eu e a Lucila caímos na gargalhada, por um lado, por outro lado, muito triste. Ela passou a vida toda sem conhecer o próprio corpo dela. Por quê? Porque a sociedade machista impede a mulher do autoconhecimento. Então, a mulher pode passar uma vida inteira sem poder aproveitar de uma coisa que foi feita para a mulher sentir, que é o orgasmo. Só que nós, mulheres, para a gente conseguir chegar no clímax sexual, a gente precisa conhecer nosso corpo. É diferente do homem. Ele é mais complexo, ele é mais complicado. A primeira coisa que a gente tem é o tabu. É aquela limitação mental, que se eu fizer isso é pecado, é sujo. Não é sujo. Se é uma coisa que veio com o nosso corpo, se a gente está fazendo com amor, a gente não está fazendo mal a ninguém, a gente não está machucando ninguém, como que a gente pode interpretar esse ato como proibido, como sujo? Por que no homem isso é proibido, na mulher isso não é? Então, muitas vezes, a repressão do autoconhecimento do corpo da menina faz com que ela procure em outra pessoa essa realização sexual, né? Então, se a gente impede a menina de se conhecer, ela vai querer que outro homem faça isso por ela. E então, aí, isso é uma das... e essa é uma... Aqui até Não pra tem... confrontar, né? Os tabus que existem hoje. Pode falar, mãe. Não. O que eu estou dizendo é que é exatamente, muitas vezes, exatamente é um equívoco, né? Que a gente acaba criando, achando que é o outro que vai nos
nos conhecer melhor e nos proporcionar um prazer que é um prazer que é nosso, que é a gente que tem que ir em busca, que a gente que tem que aprender a conhecer o nosso corpo e ter a liberdade, né, inclusive, de só assim, conhecendo, poder saber o que é que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa errada? Não é? Está na hora de eu ir lá na ginecologista, porque muitas vezes as mães acreditam, né? Depois aqui tem uma pergunta que eu não preciso lembrar de te fazer, que fizeram lá no Facebook. Mas antes de mudar de assunto, então, assim, tem algumas pessoas que elas transferem esse tipo de circunstância, nunca aprendem, né, a se conhecer, e por não se conhecer, também não sabe como dividir com o seu parceiro, né, ou sua parceira, essa responsabilidade que é mútua, né, que é uma responsabilidade e um encontro que tem que ser dividido com pessoas que se conhecem. Quando ela não se conhece, nem ela faz isso, nem ela consegue identificar o que está acontecendo de errado, ou está sempre achando que tem alguma coisa errada. E isso vai deixando ela sempre insegura, né? E muitas vezes as mães acham, não, talvez não precise mesmo falar de sexualidade. Quem sabe eu levo na ginecologista e a ginecologista já resolve isso tudo. Só que a gente pode ver aí pelas suas palavras que a ginecologista pode ajudar bastante numa conversa. Mas como eu digo para as mães, essa conversa sobre sexualidade não é uma única conversa, não é uma conversa só de uma consulta, né? Isso é uma conversa de dia a dia, no todo dia, né? Nas questões que vão surgindo, de como elas vão passando, e que aí, nesse contato, a gente vai fazendo com que as nossas filhas aprendam, né, aquilo que a gente tem para passar para elas e ajudá-las a saber o que vai perguntar, né, para uma ginecologista quando chegar lá. Ter clareza, né, das suas dúvidas, ter clareza das dúvidas é muito bom, mas é exatamente isso, né? Ter claro o que ela quer saber a respeito do corpo dela, a respeito dela. Então, acho que isso pode ajudar bastante, né? Por isso que eu continuo aqui firme e forte, né? Lutando aqui com as minhas mães, no sentido de que a gente entenda que sim, a gente teve uma educação e uma criação que muitas vezes não nos deu essa referência e nem dá condições, muitas vezes, de começar um diálogo sobre sexualidade, sobre prazer, sobre orgasmo, sobre o corpo, sobre masturbação, sobre tantas questões que essa menina que está entrando na puberdade começa a despertar para isso, né? Mas a gente precisa aprender. É difícil, mas não é impossível. A gente aprende, não é? Tanto aprende que a gente consegue conversar com as nossas meninas. Eu quero então só fazer uma pontuação, que até tem uma queridíssima paciente minha que brincou, né, que a ginecologista podia resolver isso pra gente. Ginecologista é ser humano, e assim como todos os outros seres humanos, eles foram criados dentro de um conceito socioeconômico, cultural da sua própria família. E a sexualidade é uma coisa que ainda é um tabu. Então, muitos ginecologistas, na verdade até a maioria, ainda tem esse tema como um tabu. E muitas vezes, levá-lo ao ginecologista não vai melhorar isso. No máximo, ele vai falar um pouco sobre a parte anatômica, fisiológica, mas não vai lidar com esse assunto com leveza. Porque para ele, isso ainda é um tabu. Eu acredito que eu, como ginecologista, quando eu lido com uma paciente pensando na sexualidade, o meu contato com você como mãe mudou a minha vida como profissional. Por quê? Porque eu tinha liberdade de conversar com você durante toda a minha adolescência, conforme essas coisas foram acontecendo. Ai, que depoimento lindo. As nossas conversas, os nossos diálogos fizeram com que eu entendesse que tudo isso é normal. E hoje, sendo uma mulher madura que conhece seu próprio corpo, isso contribui diretamente na minha autoestima como mulher, como profissional, como namorada, como parceira, como mãe, como tudo. Por quê? Porque a sexualidade faz parte da nossa saúde. A gente, para ter autoconfiança, para confiar em nós mesmos, a gente tem que estar bem em todos os aspectos. A gente não pode só estar bem em um. Então, se a gente está bem no profissional, mas sexualmente a gente não se entende, tem um monte de segurança, a gente não vai conseguir pessoalmente
E muitas vezes, até no meu lado, como ginecologista, como eu abordo isso no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu só consigo ter uma abordagem livre e leve porque eu tive uma criação que me ensinou a ser assim. Hoje, eu consigo ir contra a maré e ir contra os tabus que existem e tratar com isso com leveza. E eu vejo a gratidão nos olhos das minhas pacientes toda vez que eu converso com elas sobre isso. Quantas vezes na consulta que eu não escuto, doutora, eu nunca contei isso para ninguém, mas você é tão legal que eu vou falar isso para você. Eu nunca tive um orgasmo, ou eu estou sentindo que meu desejo está diminuindo. Porque eu consigo ter uma leveza em todos esses aspectos. Então, a ginecologista não vai substituir o diálogo entre mãe e filha. Isso é impossível. Porque é isso, é o dia a dia, o cotidiano. Conforme ela vai tendo uma dificuldade, se ela tem a liberdade de conversar com a mãe dela, que está todos os dias do lado dela, isso muda o jeito dela de ver o mundo sobre esse ponto de vista, principalmente. E ser uma pessoa bem resolvida com a sua sexualidade não vai fazer você ser vagabunda, prostituta. Ser uma pessoa bem resolvida com a sua sexualidade vai ser você ser uma pessoa realizada em um dos pontos muito importantes para a nossa vida e nossa saúde física e emocional, que é a sexualidade. Então, Exatamente. só para explicar o porquê que eu concordo com você. Estou aqui emocionada. Poderia até terminar a live, né? Depois desse depoimento tão lindo, confirmando o que eu digo todos os dias para as minhas seguidoras, que conversar sobre sexualidade faz das nossas meninas e dos nossos meninos, né, pessoas com melhor autoestima, com mais segurança, com clareza e o melhor, né, com possibilidade de escolha, de saber o que é que está fazendo. Se aquilo que está fazendo é certo ou errado, esse não é, a gente não consegue ter esse controle, mas a gente, quando conversa, a gente consegue sim, né, como você bem colocou, fazer com que se saiba o que está fazendo. Pode até extrapolar e saber que está, mas sabe que está saindo fora daquilo que é a expectativa dos pais, ou que, mas mesmo assim, se sente fortalecido para fazer esse tipo de ter esse tipo de conduta, né? Então, o que importa é a tranquilidade dos nossos filhos nesse sentido. E aí aqui tem uma pergunta, Paulo, você estava falando da questão de alimentação, e a Milene, ela perguntou se é possível tardar a vinda da primeira menstruação através da alimentação. Existe, na verdade, eu não vou te falar com certeza se fizer A mais B vai conseguir, mas existe uma associação em mulheres obesas e menstruações mais precoces, né? Quando as mulheres são mais magras, geralmente elas menstruam mais tarde, e quando ela é mais obesa, geralmente ela tem uma menstruação mais precoce. E provavelmente isso vem do excesso de carboidrato que essa menina vai comer, associado a uma tendência genética a ter diabetes tipo 2, né, que é a diabetes do adulto. E o pico de insulina vai estimular o pico hormonal dessa menina e vai fazer com que ela tenha menstruações mais precoces. Então, a gente percebe, sim, que existe uma associação de obesidades e menstruações mais cedo, né? Ah, legal. Então, há uma possibilidade. Não existe, assim, como uma forma de tratamento, né? Mas existe um cuidado a ser olhado pelas mães, desde já, com relação ao que sua criança está comendo, né? Antes dela chegar lá, para que isso não seja um ponto que favoreça a essa chegada precoce da menstruação, né? E aqui a TM está fazendo aqui um elogio, quero encontrar uma ginecologista com essa leveza para minha filha. Olha aí que linda. Que legal, deixa eu ver se eu tenho. Muito lindo ver a sintonia de vocês, a Ana está colocando aqui. E a Ana quer saber também se a soja, se ela interfere nessa questão. Não, ela não chega a conseguir desenvolver uma menarca não, viu, Ana? Então, você pode dar soja, pode dar tofu para sua filha sem medo de que isso vá desenvolver uma menstruação precoce. Não chega ao nível hormonal nesse ponto. Ah, tranquilo. Pessoal, a gente tem ainda um tempinho aqui, eu quero trazer aqui uma outra pergunta, né? Que é com relação à visita ao ginecologista, né? A consulta ao ginecologista.
Essa consulta ao ginecologista, você acha que essa garota, ela deveria ir acompanhada da mãe ou ela deve ir sozinha para essa consulta? Existe alguma diferença nesse sentido? É o que? Ela se sente mais confortável. Eu sempre, quando os pacientes perguntam, fulano pode entrar, eu falo, ele que escolhe. Pra mim, tanto faz. Se a menina se sente mais segura, mais confortável com a mãe do lado, tem que estar com a mãe do lado. Se a menina dá sinais que ela quer se livrar da mãe, é bom que a mãe saia, porque aí pelo menos ela vai conseguir que a filha converse com o ginecologista, coisas que ela não está tendo a liberdade de conversar com a mãe. Quando eu estou num consultório que existe uma divisória entre a sala de exame e a sala de conversa, né, que a gente tira a história da paciente, uma das coisas que eu sempre fazia era que quando eu ia examinar a menina, a mãe ficava lá sentadinha na sala, eu ia examinar na maca e de bem baixinho eu perguntava, tem alguma coisa que você quer falar comigo longe da sua mãe? Porque aí eu via que ela falava, doutor, olha, aconteceu isso. Às vezes elas falavam, né? Aí eu ia lá e conversava bem baixinho, como se a mãe não estivesse ouvindo. Eu falava, não, tá tudo bem, minha mãe sabe de tudo, pronto, tá tudo bem. Então vai muito de como a menina se sente. Mas é importante o ginecologista dar esse espaço, né? E a mãe também. Porque tem umas mães que a minha fala, ai, mãe, quer ficar sozinha? Não, deixa que eu fico aqui com você. Não, saia, meu, tá pedindo? Você não tá pagando pra isso? Deixa a menina conversar. Ou seja, é o respeito à privacidade da filha, né? De dar esse momento para ela falar, porque eu sempre digo para elas, falar de sexualidade e a consulta ao ginecologista tem a ver com sexualidade, é uma questão, vai falar de coisas ligadas à sua sexualidade, porque falar de sexualidade é falar de intimidade. E essas intimidades com relação ao corpo, aos sentimentos, né, a essas sensações sexuais, é uma coisa que, dependendo dessa relação que existe, se essa garota ela não se sente segura, se ela não percebe que existe uma empatia por parte da mãe para acolher essas perguntas e esses interesses que ela tem, porque é uma coisa muito, muito comum de eu ver, são as mães se espantarem da sua filha já querer saber sobre alguma coisa sobre sexo, ou sobre carícias, ou sobre o corpo dela mesmo. Então tem algumas mães que ficam perturbadas ainda com esse tipo de circunstância. Isso quebra, né, a possibilidade de empatia e dessa garota ficar segura de estar ali com você ou com o ginecologista e fazer essas perguntas, né? Então, se não existe ainda esse clima, é importante que a gente, né, zele por essa privacidade dessa garota num momento de oportunidade. E se tem esse clima, né, que legal. Se não tem, né, vamos cuidar para criar esse clima. E se tem, que legal que tem, que ela pode dividir isso aí juntas, né? Aqui tem outras perguntas, deixa eu ver aqui. Minha filha menstruou com quase 11 anos, confesso que ainda não levei no ginecologista. Precisa levar no ginecologista, mesmo que ela não esteja sentindo nada? Não, na verdade o ideal é esperar a menina querer ir. Porque ir ao ginecologista é um exame que é isso, é íntimo. Então, se a menina tá lá morrendo de vergonha, não quer ir de jeito nenhum e você leva no pulso, ela vai criar um trauma, né? E aí quando ela precisar ir, ela vai acabar não querendo. Outra coisa é que assim, não são todos os profissionais que têm tato, né? Tem alguns ginecologistas que são mais mecânicos, que são mais voltados ao protocolo e que não tem muito o desenvolvimento de inteligência emocional. Então, principalmente se você levar essa menina que não quer ir no ginecologista para um ginecologista que não tem uma especialidade e até como que se diz? Uma acessibilidade, né? Para lidar com uma adolescente, às vezes você mais faz mal do que o bem. Então, primeira coisa para levar no ginecologista, eu acho que é a menina querer. Mãe, começa a perguntar, mãe, tô com corrimento, mãe, tô com dor no peito, mãe, tô com cólica. Começar a reclamar alguma coisa do corpo, a mãe oferece, olha, eu sei até aqui, depois daqui, você gostaria de conversar com o ginecologista? E ver o que ela responde, né? E deixar claro que assim, ó, é para ver o seu corpo e não para descobrir se você tá transando ou não. Porque se a menina se sente acuada, ela vai negar, né? Toda reação que a gente tem quando a gente tem uma afronta é se retrair.
Então é importante também fazer parte da mãe de lidar com leveza sobre esse tema. Exatamente. Senão ela acaba pondo mais medo do que, na verdade, ajudando e acolhendo para uma consulta que é importante a filha dela fazer, né? E aí chega em momentos mais difíceis que agora vai ter que ir de qualquer jeito e, e é uma situação bem mais desvantajosa, né? Porque essa garota acaba não adquirindo um hábito que é importante na vida de qualquer mulher, que é de fazer a sua consulta ginecológica pelo menos uma vez por ano, né? Exato, exato. E às vezes até ela não quer transar, mas ela quer saber sobre anticoncepcional porque tá todo mundo falando na escola. E a pobre coitada não sabe de nada. Ah, eu não sei o que é pílula, o que é injeção, o que é anel vaginal, o que é DIU, o que é isso, o que é aquilo. Às vezes é só curiosidade, né? E mais uma vez eu falo, quanto mais a gente sabe sobre o tema, maior a chance da gente ter boas escolhas sobre aquilo. Exatamente. Então, se ela só vai procurar um anticoncepcional quando ela já começou a transar, muitas vezes ela não vai conseguir o melhor para ela. Se ela já sabe isso de antemão, quando ela começar a ter a relação sexual, vai aumentar a chance dela conseguir ter uma escolha mais consciente para ela. Ah, que legal. Muito bom. Outra coisa que a Jane colocou é ainda sobre a retardar a menarca. Ela pergunta qual é a sua opinião sobre o uso de medicação para retardar a menarca. A endocrinologista recentemente teve uma conversa comigo sobre a possibilidade. Queria ouvir sua opinião sobre esse assunto. Dá para dar opinião ou depende de cada criança? Não, a gente só tem indicação de retardar a menarca se ela for precoce, né? A princípio, no Brasil, a gente fala que a menstruação precoce é antes dos 8 anos de idade. Então, quer dizer que meninas que tenham menstruação depois dos 8 anos já é normal. Exatamente por essa antecipação da menarca que tem tido ultimamente. Além disso, se ela tiver Deixa eu só fazer um parêntese, porque às vezes tem pessoas que não sabem o que significa menarca. Então, a menarca é a primeira menstruação da menina. Vamos lá, só para... Além disso, outra coisa que também pode indicar você postergar a primeira menstruação é porque a partir do momento que você menstrua, você já está tendo seus picos hormonais. E o pico hormonal na mulher fecha uma coisa que se chama as epífises ósseas, que é onde a gente consegue crescer. Então, se a menina já começou a ter o desenvolvimento de peito, de pelo, e ainda está muito abaixo da estatura que é prevista pelos médicos, de acordo com a média entre o pai e a mãe, isso também pode indicar você retardar a menarca. Você dá hormônio para que essa menina não feche esses ossos de crescimento e com isso ela ganhe alguns centímetros a mais. Então, seriam essas duas indicações. Ou ela está menstruando muito cedo, ou ela ainda está muito baixinha e já está mostrando sinais que ela vai menstruar. Entendi. De acordo com a altura dos pais, né? Também não dá pra achar que você vai ter uma mãe de 1,5 m, um pai de 1,60 m e querer que a menina chegue a 1,70 m. Aí tem que ter um bom senso também. É querer sua filha seja a altura das modelos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Doutora Paula é uma médica incrível. Aí, ó, bastante elogios aqui para você. E me diga uma coisa com relação à orientação das meninas com relação a absorventes, né? A gente vê aí, muitas vezes, as mães em dúvidas com relação aos absorventes, principalmente o absorvente interno. Inclusive, eu fiz outro dia uma live aqui para as mães, mostrando os absorventes internos, o que é que acontecia, se a filha pode usar, não pode usar, se a filha é virgem, deve usar absorvente interno. Então, mostrei bastante para elas a questão do que significa ser virgem. Mas eu gostaria, e que isso era uma questão, né, de conceito pessoal, de valores de cada um nesse sentido. Mas eu gostaria que você colocasse um pouco a questão mesmo fisiológica, né, do uso dos absorventes numa garota, principalmente do absorvente interno, com relação... Quais as vantagens, né, de uma garota usar absorvente interno e o externo, e no que isso pode implicar, de fato, numa ruptura de ímen. Primeiro, antes de usar o absorvente interno, é importante você examinar
examinada por um ginecologista para ver como é a forma do ímen. A imensa maioria dos ímens, eles só rodeiam a entradinha da vagina, né? E são mais elásticos. Mas existem algumas meninas que têm como se fosse uma pelezinha, deixa eu ver, uma pelezinha no meio, e tem algumas que são totalmente fechadas. Essa com a pelezinha no meio e essa que é totalmente fechada, se for introduzir o absorvente, pode ser que tenha uma rotura da membrana imenal, tá? E aí pode machucar, pode criar mais desconforto. Se for a pelezinha normal, que só rodeia a entradinha da vagina, ela pode usar aquele absorvente mini, que é aquele mais fininho, e isso não vai romper com o ímen da menina. Qual é a vantagem? Poder ir pra praia menstruada, poder ir pra piscina menstruada, porque quando você tá sangrando, você não vai botar um maiô, um biquíni e vai entrar dentro da piscina. Como é que você vai fazer isso? Não tem como. Então, a principal indicação é conseguir para locais que você vai usar roupa de banho, vai poder entrar na piscina, no mar, durante as menstruações. Outra indicação é quando a menina menstrua muito. Então, se ela chega na menstruação e tem um sangramento que o absorvente externo não vai segurar, então não consegue assistir uma aula inteira sem vazar, vale a pena usar a associação. Coloca o absorvente interno junto com o externo. E avisa que provavelmente essa menina está comendo muito carboidrato, porque uma das coisas que faz menstruar mais é a alimentação com excesso de carboidrato. Então ela tem que melhorar a alimentação, fazer exercício físico e usar os 2 absorventes até isso melhorar. Aí, ó, uma boa dica aí que você está colocando, né? Esse é um outro ponto que as mães precisam estar atentas. E falar para suas filhas, porque às vezes elas nem sabem que pode ser isso. E tem esse desconforto que pode ser cuidado através de uma boa alimentação. De absorvente é mais isso. Existem outros tipos de absorvente hoje, que são aqueles copinhos que a gente coloca dentro da vagina. Esses é só para quem já teve relação, porque aí é um copinho bem mais grosso, para você tirar, tem que introduzir o dedo lá dentro e puxar. Então, esses copinhos que a gente coloca dentro da vagina, até esqueci o nome, como que é o nome mesmo? Coletor menstrual. Os menstruais. Esse precisa já ter tido a primeira relação. Ah, legal. Esse também mostrei para elas numa live. Esse daí eu não tinha tantas dúvidas, né? Nem eu, nem elas. Mas muitas vezes a gente nem sabe. Principalmente para mim foi uma novidade, porque na época que eu menstruava não existia o coletor menstrual. O máximo que eu cheguei a pegar foi o... Aí Nayara já dando a dica do coletor menstrual. Nayara é uma seguidora fiel, está aqui em todas as lives, né, Nayara? E a live hoje com você está sendo bem interessante para Nayara. Nayara tem só 18 anos, mas não perde uma live minha. Ah, que legal. Bom, Paulinha, nós estamos aqui. Sara Boba pergunta: que interessante a relação de obesidade e início precoce de menstruação. É isso aí, Sara. A gente muitas vezes nem associa que a alimentação pode fazer tantos transtornos na nossa vida. A gente acha que ela só nos engorda, mas ela não só nos engorda, né? Ela também pode trazer uma série de transtornos quando a gente não está bem orientada em relação a essa alimentação, né? E a gente está aqui, né, chegando ao final da nossa conversa tão deliciosa com a doutora Paula Vilela Guerpelli, que eu tenho a honra de tê-la como minha filha e de tê-la aqui hoje. Só antes de terminar, a Fabi aqui colocou que assunto genial, apesar de ter um menino na adolescência, vejo o meu desabrochar anos atrás para a vida, vejo o meu desabrochar anos atrás na vida através da sua fala. Que legal. A Cavalcante: e se usar coletor sem ter tido relações, acontece o quê? Rompe o ímen. Se não tiver problema com isso, manda brasa. Ou seja, né? Se não tiver, se isso não é um problema, né? Se isso é algo que tanto a mãe não, principalmente a garota, mas obviamente aqui, como eu converso com as mães, se as mães têm tranquilidade em conversar com a sua filha e tem isso, não é, para elas, com clareza, de que a questão da virgindade é uma questão de valores, né? Então cada um tem o seu, e isso é uma questão que precisa decidir. Se esse não é um valor, ou seja, manter essa virgindade, então usar o coletor não tem problema nenhum, né?
Aqui perguntando, doutora Paula, boa noite. Gisele falando, minha filha menstruou em novembro e não veio mais. O que pode ter acontecido? Excesso de carboidratos, Gi, já falei para você, tira o açúcar e a farinha de trigo. Cólica, hemorragia e irregularidade da menstruação está diretamente relacionada com alteração hormonal, a mais prevalente dela, excesso de carboidrato, piorando a insulina, principalmente em pessoas que têm tendência a ter diabetes. Então, mulheres com ovário policístico, algumas poucas têm Eita. e a alteração de produção de hormônios sexuais. A enorme maioria, principalmente em família que tem diabetes, é alimentação inadequada, com excesso de açúcares, carboidratos, falta de exercício físico, e isso está interferindo na menstruação. Ô, Paula, mas no início da chegada da menstruação, não existe uma colocação de que nos primeiros 2 anos pode haver uma irregularidade da menstruação, da chegada da menstruação, da vinda da menstruação mensalmente? Travou, repete a pergunta que eu não ouvi. No início, quando as meninas começam a menstruar, existe uma colocação de que nos primeiros 2 anos há uma tendência dessa menstruação ter algum tipo de alteração. Isso é uma alteração fisiológica ou também está ligada a uma questão alimentar e de exercícios físicos? Nos 6 meses, 1 ano, pode ser só fisiológico. A partir de 1 ano já aumenta muito a chance de ter alguma outra alteração hormonal que está ligada a isso. Então tem que investigar. Nos primeiros 6 meses a 1 ano existe uma maturação do eixo que pode dar essa irregularidade menstrual. Mais do que isso, já tem que investigar. Ok. Bom, gente, agora vamos ter que encerrar mesmo, né? Já passamos aqui do meu tempo. E eu quero agradecer a todo mundo que estava aqui presente. Tivemos aqui uma noite com bastante gente. Então, antes de encerrar, quero agradecer a doutora Paula pela sua disponibilidade, as suas respostas tão coerentes e sensíveis, né? E toda a sua sabedoria aqui, com que conversou tranquilamente com a gente nessa noite. Obrigada, Paula. Foi um prazer e uma honra mais uma vez ter você aqui comigo, minha filha. Um grande beijo. Se você quiser se despedir das pessoas. Prazer foi meu. Escutem essa mulher, que ela é maravilhosa, muito sábia. Me fez crescer muito na vida, não só como pessoa, mas como profissional. Agradeço muito a ela por tudo, viu? Oh, minha linda, muito obrigada. Um grande beijo para você.